Olá! Hoje nós vamos aprender sobre os recursos didáticos em ambientes pedagógicos e da importância deles na elaboração da sua situação de aprendizagem. Aproveitar os recursos didáticos que a sua instituição disponibiliza dinamiza o processo formativo e possibilita ao aluno diferentes formas de contato com o objeto de conhecimento que se deseja trabalhar. Além de estimular a participação e postura proativa dos aprendizes, a escolha de diferentes recursos didáticos vai atender aos diferentes modos de aprender dos seus alunos. Existem inúmeros recursos didáticos interessantes, e isso pode até causar uma confusão na hora de escolher qual usar. Então, como decidir entre o uso de um vídeo ou de um texto na abordagem de um determinado tema? Aqui entra novamente a importância de adequação aos fundamentos, às capacidades e aos conhecimentos que escolheremos como foco. Os recursos não podem ser adotados apenas por suas qualidades. É preciso levar em conta o objetivo do uso daquele recurso. Não adianta nada adotar um recurso avançado se ele não estiver a serviço dos seus objetivos. Outra questão muito importante: é imprescindível ter clareza de que todo e qualquer recurso é limitado e não substitui a mediação docente, ou seja, a interação com o seu aluno. Resumindo, fica claro que para utilizar bem os recursos didáticos é preciso planejar e também conhecer suas características, limites e possibilidades. Falamos até aqui sobre a importância da utilização dos recursos didáticos, mas afinal, quais são os recursos didáticos indicados pela metodologia Senai de Educação Profissional? Muitos deles nós utilizamos em sala de aula. Quer ver? Apostilas, livros, textos, outros documentos, softwares, aplicativos, simuladores, cartazes, banners, mostruários, dispositivos móveis, recursos multimídias como a TV, o projetor, aparelho de som, computador, o próprio quadro, um flip chart, que a gente também conhece como cavalete, vídeos, kits didáticos e portfólios profissionais. Nossa, são muitos recursos que podemos usar na nossa prática docente. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada um deles. Os materiais impressos, como livros, apostilas, textos e outros documentos, precisam ser pensados de acordo com as características dos seus alunos. Isso tornará o conteúdo mais claro e significativo. Sabe por quê? A leitura de um texto muito rebuscado ou extenso, ao invés de facilitar a aprendizagem, pode dificultar o entendimento. Outra observação importante é sobre a forma de utilização dos livros didáticos e apostilas. Quando esses recursos são adotados, eles não podem engessar o trabalho pedagógico como se fosse a única fonte de atividades e informações. Nós, professores, é que usamos os livros e não devemos nunca ser usados por eles. Outros recursos didáticos são os softwares e aplicativos. Dentre eles, há algumas opções como os objetos digitais de aprendizagem, ambientes virtuais imersivos e as ferramentas de experimentação e de comunicação. Os objetos digitais de aprendizagem incluem jogos, animações, simuladores e videoaulas, que auxiliam na apresentação de conteúdos e fazem as aulas ficarem mais lúdicas. Já os ambientes virtuais e imersivos estimulam o interesse dos estudantes, pois proporcionam experiências diferenciadas, como, por exemplo, uma visita a um museu virtual. As ferramentas de experimentação viabilizam o desenvolvimento de projetos e produtos. Já as ferramentas de comunicação facilitam a interação, a troca de informações e a aprendizagem colaborativa. Todas essas tecnologias da informação e comunicação, as famosas TICs, são algumas das possibilidades que temos à disposição da educação e precisamos estar atualizados em relação a elas, pois sua evolução é bem rápida. Os cartazes, banners e murais podem ser bastante úteis também.
Eles podem ser utilizados como suporte de textos escritos e de imagens e utilizados de uma forma divertida, chamando a atenção dos alunos para aspectos que ainda não tinham sido percebidos. Além disso, estimulam a curiosidade e promovem uma melhor organização das ideias. Ao pensarmos nos dispositivos móveis, vem logo a polêmica do uso do celular em sala de aula, não é mesmo? Há quem proíba, há quem aprove e há aqueles que não possuem uma opinião formada sobre essa questão. Os partidários do uso do celular como recurso didático dizem que esse pode ser uma boa maneira de evitar o uso clandestino desses aparelhos durante as aulas. Os alunos podem ser orientados para o uso mais adequado desse importante artefato tecnológico, como fonte de informação e aprendizagem. Por exemplo, podemos pedir que os alunos baixem aplicativos educacionais e utilizem diversas ferramentas como dicionário, calendário, calculadora, tradutor, mapa, cronômetro e muitos outros. Outra possibilidade é exercitar o vocabulário em outro idioma, produzir e compartilhar até vídeos. Mas é importante combinar algumas regras com a turma, restringindo comportamentos inconvenientes, acesso a sites impróprios ou que não estejam ligados às finalidades pedagógicas. O uso dos recursos multimídia exige um bom planejamento para o manejo didático adequado. Não há por que projetar slides e apenas ler o que está escrito neles. As projeções devem servir como apoio à apresentação. Ficar apenas lendo as informações torna a aula cansativa e desestimulante. O mesmo ocorre com a projeção de filmes ou documentários muito longos e sem nenhum debate antes, durante ou depois. Conhecido no Brasil como cavalete, o flipchart é um tipo de quadro no qual fica preso um bloco de papéis e geralmente é usado para exposições didáticas. Quando a folha do bloco está cheia, o apresentador pode virar sem perder tempo apagando o quadro. Outra vantagem desse recurso é que se pode criar um mural com os dados apresentados. Além desses recursos, encontramos diversos outros materiais que podem se transformar em excelentes recursos didáticos. Por exemplo, o uso de peças de motores durante as aulas no curso de mecânica de automóveis. Então, segundo a metodologia Senai de Educação Profissional, os recursos didáticos devem ser úteis para despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, favorecer o desenvolvimento das capacidades e dos conhecimentos, aproximar o aluno da realidade, sistematizar, visualizar ou concretizar os conteúdos formativos, oferecer informações e dados, permitir a fixação da aprendizagem, ilustrar noções mais abstratas, estimular a curiosidade e desenvolver a experimentação concreta. Após listar os recursos didáticos, é preciso selecionar os ambientes pedagógicos, que poderão ser utilizados na situação de aprendizagem. E você, já parou para pensar sobre a importância desses ambientes? É o que vamos ver agora. Todo o ambiente influencia os seres humanos de alguma forma. E no cotidiano educacional não é diferente. Nosso objetivo como docente é desenvolver um trabalho dialógico e proativo com os alunos, dando destaque a uma aprendizagem significativa que estimule a autonomia e a criatividade. Para que isso aconteça, devemos buscar ambientes pedagógicos que favoreçam esses aspectos. Mas quando falamos em ambiente, não estamos nos referindo somente ao espaço interno das salas de aula, nem às outras áreas da unidade de ensino. Nós podemos utilizar outros locais também, como por exemplo o espaço de uma indústria, fazendo uma visita técnica ou levando a turma para uma visita a um museu. Durante o planejamento da situação de aprendizagem, você vai precisar pensar nos ambientes que poderão enriquecer a experiência dos alunos. A metodologia Senai de Educação Profissional recomenda que, para a definição desses ambientes, seja considerada a articulação entre a teoria e a prática,
apresentando aos alunos a complexidade do mundo real, além de atender às necessidades individuais relacionadas às diferentes formas de aprender. Mas não podemos esquecer de um outro ponto muito importante. Precisamos observar as condições de conforto e segurança, incluindo os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva e verificando o estado de conservação de equipamentos e materiais do local escolhido para a atividade. Os EPCs são equipamentos de proteção coletiva, móveis ou utensílios que proporcionam segurança a todos os frequentadores de um determinado ambiente, como, por exemplo, placas de sinalização, grades, alarmes, pisos antiderrapantes, exaustores e isoladores acústicos. Já os EPIs são equipamentos de proteção individual, objetos que cada trabalhador deve utilizar para se proteger de acidentes durante o desempenho de suas atividades, como, por exemplo, capacetes, óculos, luvas, máscaras, coletes, protetores auriculares e botas. Tem um detalhe que é muito importante. É preciso ter atenção nas relações que estabelecemos com os ambientes. Cuidar dos ambientes que utilizamos e orientar os alunos para que assumam a mesma postura é de fundamental importância. Sabe por quê? Porque se todos colaborarem na manutenção dos espaços, eles poderão ser aproveitados de forma mais duradoura e eficaz. Afinal, eles serão compartilhados por diversas turmas, possibilitando uma maior interação entre elas. Então, fica a dica, é importantíssimo planejar as atividades integradas e até mesmo interdisciplinares. Dessa forma, diferentes professores podem coordenar propostas voltadas para os estudantes. Essa estratégia é estimulante tanto para alunos quanto para os próprios professores. Pense bem, para os alunos, o contato com outros professores traz uma abordagem diferenciada que pode auxiliar na compreensão de conceitos e no incentivo ao desenvolvimento de capacidades. E para os professores, pode ser a chance de vencer o isolamento e trocar experiências enriquecedoras com os colegas. A atenção dada à preservação dos espaços deve ser igual tanto entre alunos como entre professores durante a utilização dos ambientes pedagógicos. É fundamental criar um clima de respeito e parceria para que todos sejam envolvidos e fiquem à vontade durante as atividades. Só assim teremos um ambiente verdadeiramente propício à aprendizagem. Por fim, e não menos importante, é necessário agendar os espaços com antecedência, verificando sempre suas regras de utilização. Essa ação evita a frustração e deixa claro, mais uma vez, que planejar previamente é fundamental ao trabalho docente. E aí, espero que vocês tenham gostado. Até mais e bom planejamento!